Oi, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Comigo também tá tudo ótimo e eu vim compartilhar as lindas que eu fiz a partir de gavetas velhas. Recentemente eu fiz um gaveteiro bem lindo, reutilizando uma cômoda velha, onde eu selecionei ali as melhores gavetas e as melhores partes ali dessa cômoda para fazer o gaveteiro. E desde então eu fui guardando tudo aquilo que sobrou, né, as gavetas que sobraram, as partes ali das gavetas que eu substituí para fazer as peças que vocês vão ver hoje. Que foram peças que eu desejei muito ter aqui e busquei muitas inspirações. Sempre que eu vi alguma amiga fazendo alguma coisa parecida, eu já imaginava como seria a minha peça. Já me vi várias vezes entrando em perfis desses que vendem peças no estilo farmhouse e buscar inspiração. Perfeito não ficou. Vocês sabem que eu aqui faço tentativas e compartilho como foi essa experiência com vocês. Mas eu tô muito feliz com o resultado e quero mostrar pra vocês já nesse vídeo de hoje. Se você é meu inscrito, já deixa o seu like antes que você esqueça, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Mas se você tá chegando agora, não sabe do que se trata, saiba que aqui no Vlogger Arte a gente adora reaproveitar coisas, transformar cantinhos gastando bem pouquinho, com muita criatividade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho em todas para você receber as notificações de tudo que a gente faz por aí. Eu me chamo Aline Barros, você tá no Vlogger Arte. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para essa primeira ideia, eu vou estar usando partes dessa gaveta. Na verdade, eu vou estar usando as duas gavetas que sobraram de uma cômoda que eu transformei recentemente aqui no canal. Desde que eu fiz aquele gaveteiro, onde eu usei três, né, das gavetas da cômoda, eu venho guardando essas partes de pinos para reaproveitar nos projetos que eu vou estar fazendo hoje. Eu já tenho os 4 lados aqui da minha bandeja farmhouse, que é a proposta dessa primeira ideia. E agora eu preciso de um fundo para a bandeja. E a minha sorte é que meu marido ganhou essas peças de MDF de um cliente dele que é marceneiro. Ele jogou essas sobras fora e meu marido, é claro, imediatamente trouxe para mim. Esse pedaço de MDF que eu vou usar para fazer o fundo da bandeja parece ter sido cortado sob medida. Não parece que foi uma sobra aleatória que foi descartada. Quando eu comecei a posicionar as madeirinhas, eu fiquei muito assustada. Como que ela casou perfeitamente aqui. Imediatamente já comecei a marcar onde eu deveria cortar. E olha que eu já tinha ido ali na oficina procurar, né, um fundo para essa bandeja e nenhum MDF casava. Eu queria algo que já fosse cortado para que eu não precisasse cortar com a tico-tico. Fiz os pré-furos, né, e comecei imediatamente parafusando as laterais da bandeja. Eu vou usar parafusos mesmo, 3 parafusos longos, porque como esse fundo é bem pesado, eu quero que essa bandeja seja bem segura, sabe? Quero que fique uma coisa bem firme. Então, só colar e colocar preguinhos não seria suficiente. Fiz um desenho no papel e vou estar transferindo esse molde para madeira. Essa lateral da bandeja, ela vai ter 2 funções. Ela não só vai ser a alça da bandeja, como também vai ser os pezinhos. E essa parte de baixo, onde tem a cavinha e é onde a gente encaixa o fundo, vai ficar para baixo. Eu segui transferindo o molde de papel para madeirinha, me preparando ali para cortar, e não imaginava que não tinha sido uma boa ideia deixar essa parte da cava, onde a gente encaixa o fundo da gaveta, para baixo. Né? Ali vai ser os pezinhos. Inclusive eu fiz uma marcação ali na parte de baixo usando um pedaço de MDF. Fiz também uma marcação no meio, onde eu vou fazer um desenho, né, dessa lateral. Ali onde vocês estão vendo eu marcando com MDF, vai ser os pezinhos, e com essa lata, com esse baldinho aí redondo, eu vou fazer um corte bem no meio, a partir dessas marcações que eu fiz. Então eu segui cortando a lateral da minha bandejinha, que vai ter um design bem arredondado, que vai facilitar muito no acabamento, né? A Tico-Tico tem uns cortes arredondados, com resultado muito melhores do que os cortes retos. E agora tá tudo prontinho, só falta fazer o buraco ali, onde vai ser o puxador, né, onde a gente vai encaixar a mão, onde vai ser a alça da nossa bandeja. Eu decidi montar tudo direitinho para saber se estava tudo certo. Claro que eu fiz pré-furos antes de parafusar. E com ela já montada, eu decidi, né, depois fazer os acabamentos. E aí que vem o momento triste, gente. Eu fiz os buracos usando uma serra-copo. Tive um pouquinho de dificuldade no começo, porque a serra estava sem a broquinha do meio, mas depois eu ajustei ali e consegui fazer 2 furos com a serra-copo, né, ali onde eu marquei que seria o buraco do puxador, né, da alça da minha bandeja. E o macete é a gente começar o corte de um lado e depois virar esse corte para ele ficar mais bem acabadinho, sabe?
mais bem finalizado. Com a ajuda de um esquadro, de uma régua, né, eu marquei direitinho para fazer um corte bem certinho, o mais certinho possível. E aí eu finalizei ali essa abertura por onde a gente vai segurar ali, onde vai ser a alça da bandeja. E nesse momento aconteceu uma coisa triste, gente. A bandeja caiu no chão e quebrou ali onde eram os pezinhos. E aí eu descobri que não foi uma boa ideia ter deixado essa cavinha para baixo, porque ficou realmente muito frágil para o peso da bandeja. Então eu decidi fazer um recorte exatamente do mesmo jeito, usando a lateral que ainda me restava ali. Mas só de cortar, olha o que aconteceu. De um lado já estava rachado e do outro lado soltou um pedaço. Então não teve jeito. Eu parti ali para cortar mesmo essa cavinha. Como eu não tinha outra peça para substituir, né? A gente já estava usando ali todas as pecinhas que eu tinha, todas as partes da gaveta. Eu peguei um copo e fui arredondar as laterais. Isso vai dar um design mais bonito à bandeja e vai resolver também essa questão de ter ali as pontinhas quebradas. Fiz também, aprofundei também esse corte aí do meio. Vi que não estava centralizado, fui ajustar tudo direitinho para ficar tudo certo. E aí eu precisei com isso também alterar a parte da frente da bandeja. Então eu fiz alguns cortes arredondados ali para que ela casasse melhor. Mas depois de montar a bandeja, eu não estava gostando do que eu estava vendo, né? A parte da frente acabou ficando maior, acabou ficando mais alta. E eu não gostei, sabe, de ver que não estava casando ali, mesmo arredondando as pontinhas, eu não estava gostando. Tratei de fazer um molde de papel para remodelar esse encontro ali, essa junção entre a parte da frente e a parte lateral. E aí sim, depois de fazer essas alterações, eu amei o resultado, porque eu achei a bandeja mais delicada, mais sofisticada. Nos cantinhos onde eu não consegui usar a máquina, eu usei a lixinha manual. E como essa madeirinha de pinos é bem macia, foi muito rápido conseguir ali um bom resultado com a lixinha. E aí sim ficou pronta para a gente começar a pintar. Protegi o meio e vou tingir essas madeirinhas que estão bem clarinhas com o betume à base de solvente. Depois de fazer alguns testes, eu vi ali o tom que eu queria que a minha madeirinha tivesse. E com a mão bem levinha eu vim pigmentando. Já tinha passado massinha nos buraquinhos e era bem pouquinho o buraco que eu tinha para fazer reparos ali. E já tinha também lixado novamente para estar tirando todo o restinho de massa. Sobre o betume à base de solvente, já compartilhei com vocês a minha vontade de passar a usar o betume à base de água. Ainda não consegui encontrar para comprar, né? Porque o betume à base de solvente ele é diluído com querosene e o cheiro é muito forte. Esse cheiro só sai depois do terceiro dia. Eu particularmente gosto muito, porém, gente, eu não recomendo, né? Vocês disseram pra mim que faz mal e tudo. E assim que eu conseguir comprar um betume à base de água, eu vou mudar o meu costume. Preparei uma tinta usando rosa e um pouquinho de marrom. Coloquei também um pinguinho de corante ocre, daqueles que a gente usa em tinta de parede. E eu obtive uma corzinha para fazer, bater aqui um stencil. E eu escolhi um stencil de abóbora, gente, que veio lá das Benditas Criações. Não é parceria, mas são stencils muito baratinhos e muito lindos que eu comprei e estava louca ali, ansiosa para usar. Fiz uma abóbora também no cantinho, né? Fiz 3 abóboras ali na parte da frente, com essa corzinha que vai ficar bem discreta. Nas alças da bandeja eu fiz só os raminhos mesmo, um raminho de cada lado, e aí ficou com um resultado bem sutil e bem delicado, bem do jeitinho que eu queria. E para finalizar, eu passei o verniz à base de água e esperei secar. Para o meio da bandeja, eu vou estar pintando com uma corzinha que eu preparei, mas antes eu vou isolar as partes que eu não quero que sujem de tinta. E a cor escolhida foi um marrom bem clarinho, meio rosé, que eu fiz da seguinte forma. Eu peguei a tinta esmalte à base de água branca e nela eu misturei tinta guache, aquela tinta escolar que as crianças usam na escolinha, sabe? E deu esse rosé lindo que vocês estão vendo. Na gráfica aqui do meu bairro eu pedi para imprimir uma imagem dessa abóbora aí que vocês estão vendo e vou colocar na minha bandeja. Essa técnica que vocês estão vendo eu fazer, eu aprendi lá no canal da Grazi, no Diquinha DIY.
eu vou colando fitas adesivas e vou puxando para que esse papel fique mais fininho, sabe? A fita vai tirando ali o excesso do papel e ele vai ficando com uma película mais fininha. Depois eu peguei um pincelzinho e molhei em torno do meu desenho, da minha imagem, e com a mão mesmo eu vim rasgando, deixando uma borda bem pequena, né, de papel branco em volta do desenho, para que não pareça, não fique tão marcado ali essa borda, né, do meu desenho e fique mais fácil depois de fazer um bom acabamento. Então a água vai fazer com que o papel rasgue mais facilmente, né, e não fique tão marcado. Agora eu vou passar cola branca atrás da imagem e vou colar aqui bem centralizada no meio da bandeja. Depois de passar cola branca e fixar o desenho, eu passo cola branca também em cima da imagem. E como ela é impressa em tinta, a tinta começou a desfocar um pouco, sabe, sair. Mas eu achei bem bonito o efeito que deu. E depois eu peguei ali um pouquinho de tinta com uma buchinha e vim dando batidinhas com a mesma tinta que eu pintei a bandeja em torno do desenho. Essas batidinhas vão atenuar a margem ali dessa imagem, desse desenho, fazendo com que ele fique mais natural. Dei batidinhas também dentro da abóbora. Enquanto a minha imagem seca, eu vou passar cola e montar minha bandeja. A gravura era desse jeitinho que vocês estão vendo aí no início, mas depois eu decidi apagar uma parte dela, essa parte de baixo que tem um lencinho xadrez, para eu ter espaço ali para fazer um stencil. Dei batidinhas com a tinta para encobrir toda a parte que eu queria apagar. E eu refiz esse stencil algumas vezes. O tempo estava muito frio, gente, não estava secando legal, então eu não tinha muita paciência para deixar secar. Cada vez que eu passava o verniz acrílico, ele manchava e eu tentava refazer. Na primeira vez eu notei que ele estava também torto, o espaço era pequeno para eu estar batendo esse stencil, enfim. Foram muitos os motivos, mas eu não vou ficar justificando não. A verdade é que a gente precisa se esforçar, né? Medir tudo direitinho. Esperar o tempo de secagem da tinta. E olha essa imagem no final, gente, o quanto eu me dediquei para que ele ficasse certinho. Olha a quantidade de fita que eu coloquei para prender o stencil nessa parte bem pequena aí, esse espaço que era bem pequeno. E aí valeu todo o esforço, porque no final deu tudo certo. Para essa segunda ideia, eu vou estar usando a frente daquelas gavetas que a gente usou no projeto anterior. E essas são aquelas que estavam bem inchadas, que eu teria que descartar, mas que aqui elas serão super úteis. Vou usar essa lateral de uma gaveta menor e também essa lateral de pinos aí, dessa mesma gaveta do projeto anterior. Esse torneadinho eu venho guardando há muito tempo, ele também vai ser usado nesse projeto. Eu começo fazendo um desenho, né, um molde de papel, que parece muito com uma tabuinha de carne. E vou transferir esse molde para as frentes ali das gavetas. Com os moldes já desenhados, eu vou cortar. A minha tico-tico estava querendo dar ruim, mas eu consegui finalizar, executar todos os projetos, mesmo com ela desse jeito aí. Isso fez com que os desenhos ficassem um pouquinho tortos, mas eu consegui ali, mesmo assim, desempenhar muito bem ali, né, o meu objetivo. Preparei essa parte que será o fundo da gaveta. Comecei a fazer todas as marcações, né, preparando tudo ali para cortar. E eu tive como base o torneadinho, sabe? E a partir da medida dele, eu fui fazendo o fundo da gaveta e também a parte do nosso caixotinho. Com as partes já cortadas, eu vim preparando tudo com massa. Essa massinha de madeira vai servir para estruturar esse material, que é um material frágil, que esfarela bastante, mas que depois de passar a massinha e preparar, ele fica bem resistente. Vou também encher aquela valinha, né, aquela cavinha ali de massa, porque ela vai ficar para dentro, né, pela parte de dentro. E aí, com a massinha já seca, eu venho dando uma lixada em tudo, para uniformizar essa massa, né? Principalmente nas laterais ali, onde não tem a fita de borda. E com as minhas pecinhas todas preparadas, eu venho montar. E ao montar, eu percebo que essa parte do fundo, por algum motivo, ficou mais estreita do que deveria. Então eu fui lá na oficina e peguei uma outra parte de gaveta que vai dar para fazer direitinho. E aí foi só cortar do mesmo tamanho. E a partir dos pré-furos que eu fiz com uma broca bem fininha, eu comecei a montar o meu caixotinho, né? Parafusando essas partes uma na outra. É muito importante fazer os pré-furos porque são materiais muito fininhos. Se a gente tenta parafusar e fazer os pré-furos, a gente acaba rachando o material, né? Estraçalhando ali esse material.
Ao tentar encaixar a parte de trás, eu percebo que está muito apertado. Mas calma, a gente não pode ir cortando. Tem que checar para ver se está no esquadro. De repente é apenas uma questão de alinhamento. Mas não, precisei tirar um fininho sim dali da parte de trás. E depois de cortar um pouquinho, aí sim, vim encaixando e parafusando. Buscando fazer o buraco mais centralizado possível para encaixar a alcinha do meu caixote, eu fiz as marcações ali usando a trena, bem direitinho, a partir do topo da peça, né? Para que esse buraco fique bem centralizadinho. E aí fiz pré-furos também na madeirinha, nesse torneadinho que vai ser a alça do nosso caixote. Quase tudo pronto, mas ainda falta a frente do nosso caixotinho e eu decidi fazer com essa parte da madeirinha de pinos. Como ela é muito alta, eu fiz um molde e transferi para começar a cortar. E aí eu vim passando um pouquinho de massa lá no fundinho, da mesma forma como eu fiz na outra parte que eu substituí, para que esse caixotinho amanheça bem sequinho e a gente possa fazer o acabamento. Acontece que no outro dia de manhã tá eu aqui com o secador tentando secar essa massa, porque durante toda a noite ali ela não secou totalmente. E aí sim eu vim cortar a madeirinha que vai ser a frente do nosso caixote. E depois de cortar, usei a lixa manual e também a lixa elétrica para dar acabamento a esse pedacinho que vai ficar logo na frente da nossa peça, então ele tem que ser bem caprichado. Na hora de lixar o torneadinho, eu usei a lixa manual e eventualmente eu usei também a lixa ali elétrica com todo cuidado. A gente sabe que nos torneados não é muito legal usar lixa elétrica porque ela acaba tirando o desenho. Mas acreditem, eu usei só na parte lisa, tá? Na parte que tem as voltinhas, os detalhes ali, eu usei a lixinha manual. Mais uma lixadinha no restante da peça para que ela fique bem lisinha, porque a hora da pintura vai começar. Mas antes eu vou pigmentar ali o torneadinho e também essa parte amadeirada com aquela mesma misturinha que eu usei na peça anterior. Mas ao encaixar essa parte amadeirada na frente do meu caixotinho, eu percebi que o corte não tinha ficado muito certinho, muito alinhado, né? E depois de parafusar, né, fazer os pré-furos e parafusar essa parte da frente, eu tive uma ideia de fazer um detalhe aqui bem na frente do meu caixotinho, que vai servir para corrigir essas imperfeições. Observem que ali tem um buraco bem grande, bem no cantinho, na parte que vai ficar mais evidente ali da nossa peça. Então, eu vou estar passando um pouquinho de massa e depois, para atenuar essa imperfeição, eu vou estar fazendo aqui uma textura. Eu vou usar esse stencil, tá? Que ele é uma colmeia de abelhinha, mas que lembra muito também uma telinha de galinheiro. Então, eu acho que vai super combinar aqui. E a maneira correta de trabalhar com o stencil, gente, é sempre começando de um canto e encaixando continuamente. Não dessa forma que eu tô fazendo aí, tá? Em que eu comecei numa extremidade, fui para outra e depois eu voltei. Não. O ideal é a gente encaixando o stencil lado a lado, continuamente até o final. Passa um paninho para tirar o excesso de massa e vou pegar esse contact, vou retirá-lo, colocar num lugar coladinho e limpar o excesso de massa, limpar toda a massa que eu vou voltar a usar na hora de pintar. Dou aquela lixadinha de leve para tirar as principais ali imperfeições. Depois eu tiro esse pozinho, passa um pano úmido, depois um pano seco, reposiciono esse papel contact, né, esse adesivo, isolando todas as partes onde eu não quero que suje, porque eu vou agora pintar. E esse papel contact me ajuda muito a não besuntar a peça. Eu começo ali com um pincelzinho para que ele atinja todos os buraquinhos ali da textura e depois eu passo o rolinho para uniformizar essa tinta e tirar aquele aspecto de pincelada. Depois de retirar o contact definitivamente, eu venho passando um paninho com álcool para tirar aquela cola que o contact deixa. Essa tesoura é para tirar os restinhos ali de tinta, né? Que escorreram eventualmente. E aí sim eu venho passando álcool para finalizar essa parte de madeira. Eu passo verniz à base de água com muito cuidado para não sujar a parte que está pintada. Porque o verniz à base de água, quando a tinta é muito clarinha, ele tende a amarelar um pouco a tinta. E eu não gosto desse aspecto do verniz à base de água em cima da tinta. Então eu passo com todo cuidado. E depois eu ainda venho dando batidinhas com a tinta, aonde o verniz pegou, sabe? Porque eu quero que a parte da tinta fique bem clarinha. E aí sim eu venho finalizando minha peça, parafusando ali o puxador do meu caixotinho.
Além de ter sido uma delícia, fazer essas peças foi um verdadeiro aprendizado. Porque no momento das maiores crises aqui, que surgiram grandes soluções essas que eu quero repetir em outras peças. Não só para tampar um buraco da madeira que não casou direito, mas porque eu achei lindo isso e eu quero fazer de novo. Olha essa madeira, parece que eu talhei e encaixei aqui dentro do MDF, não é verdade? E aí eu descubro mais uma função do stencil, que além de fazer a textura na madeira para deixar ela mais bonita, ainda resolve um problemão. Aqui não tem nada perfeito, e o artesanato nem é para ser perfeito, ele só tem que trazer alegria para o nosso coração. Agora chega de ficar babando em cima das próprias peças, elogiando, falando que os erros isso, os erros aquilo. Quero saber o que você achou. Deixa pra mim também o seu like, que ajuda muito no crescimento do canal. E essa bandejinha fofa foi a terceira peça que eu fiz, mas eu não mostrei nesse vídeo porque ele já estava muito grande. Prometo que eu mostro numa próxima oportunidade. Ela também veio para mostrar que isso daqui é viciante. A gente faz um, depois a gente quer fazer mais e mais. Olha que coisa linda que ela ficou. Aguarde que num próximo vídeo eu mostro pra vocês como que eu fiz. Bem, agora eu preciso voltar para minha realidade, continuar a saga ali da organização da cozinha. Então não perca as cenas dos próximos capítulos, onde eu vou estar tentando colocar tudo no lugar. Obrigada por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!